O presidente Donald Trump diz que o ataque contra os iranianos foi para evitar uma guerra entre os dois países. Os norte-americanos reforçam as tropas no Oriente Médio, mas dizem que não querem uma guerra contra os iranianos. Você vai ver também as possíveis consequências da rivalidade entre os dois países para o mundo. O presidente Jair Bolsonaro diz que o Brasil tem estratégia, acompanha a situação e está preocupado com o preço do petróleo. O Repórter Brasil já está no ar. Boa noite. A gente começa essa edição do Repórter Brasil com o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, um dos homens mais poderosos do país. Ele foi morto num ataque dos Estados Unidos quando deixava o aeroporto de Bagdá, no Iraque. O Irã prometeu vingança. O ataque aumenta ainda mais as tensões entre os dois países e ameaça a estabilidade no Oriente Médio. Os ataques foram durante a madrugada no Iraque. 3 mísseis atingiram o aeroporto internacional de Bagdá. Carros pegaram fogo e 7 pessoas morreram, entre elas Qassem Soleimani, chefe da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã. O comandante da milícia iraquiana apoiada pelo Irã, Abu Mahdi al-Muhandis, também foi morto no ataque. Hoje no Irã o clima era de revolta. A população saiu às ruas para lembrar Qassem, considerado um herói de guerra no país, e pedir retaliações contra os Estados Unidos. O que foi prometido pelo líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei. Em comunicado lido pela TV estatal, Khamenei disse que a resistência contra os Estados Unidos e Israel continuará e com motivação dobrada. O porta-voz da Guarda Revolucionária, general Ramezan Sharif, também prometeu revanche. Ele disse que a Guarda ficou triste com a notícia da morte de Qassem, mas que a vontade de vingança ficará ainda maior contra o que chamou de crime dos norte-americanos e sionistas. A morte de Qassem é resultado de anos de tensão entre Washington e Teherã. A disputa entre os dois países cresceu ainda mais no último ano, com a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear e retorno das sanções econômicas norte-americanas contra o Irã. Mas o episódio que levou ao ataque de ontem foi o assassinato de um cidadão norte-americano em uma base militar no Iraque. Os Estados Unidos reagiram com ataques aéreos, matando 24 combatentes de milícias iraquianas. No dia 31 de dezembro, integrantes das milícias tentaram invadir a embaixada norte-americana em Bagdá. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Qassem planejava ataques contra diplomatas e militares norte-americanos e que o ataque foi para evitar uma guerra e não para começá-la. O ataque dos Estados Unidos e as respostas do Irã repercutiram durante todo o dia. Em comunicado lido pelo porta-voz, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que está profundamente preocupado com o aumento das tensões no Oriente Médio e que, neste momento, os líderes devem exercitar o equilíbrio, pois o mundo não suportará uma nova guerra no Golfo. A França também mostrou preocupação com o aumento das tensões, que teriam consequências na proliferação nuclear. E disse que a prioridade do país é garantir a estabilidade no Oriente Médio. Mesmo posicionamento da China, que pediu calma a Washington e Teherã, mas enfatizou que a moderação deve vir principalmente dos Estados Unidos. Já a Rússia chamou o ataque de um ato de terrorismo internacional dos Estados Unidos. Os grupos jihadistas Hamas e Hezbollah lamentaram a morte de Qassem. O líder do Hamas no Líbano, Sayed Nasrallah, afirmou que a milícia continuará no mesmo caminho de Qassem e que a punição aos Estados Unidos é responsabilidade de todos os guerreiros do grupo. O receio de retaliações já mobilizou países do Ocidente. Nações europeias recomendaram cuidados aos cidadãos europeus que moram no Oriente Médio.
O primeiro-ministro israelense, que defendeu os Estados Unidos e disse que o país tem direito à autodefesa, colocou as forças armadas do país em alerta máximo. Israel é o principal aliado de Washington no Oriente Médio e considerado inimigo por algumas nações da região. Os Estados Unidos começaram a retirar trabalhadores civis norte-americanos do Iraque e enviaram tropas extras para reforçar a segurança da embaixada do país em Bagdá. O prefeito de Nova York disse pelo Twitter que o policiamento na cidade foi reforçado, mas ressaltou que não há ainda qualquer ameaça crível e específica contra a população. Veja agora as consequências do ataque norte-americano no comentário de Moisés Rabinovici. A execução do agora mártir general iraniano Qassem Soleimani e do subcomandante das milícias iraquianas Mahdi al-Muhandis deixou o Irã com apenas uma saída e o Oriente Médio em alerta máximo. A saída é a escalada do confronto com os Estados Unidos, atacando aliados americanos no Golfo, Iraque, Líbano e Israel, o que teria o benefício extra de acalmar o fronte interno, tumultuado por protestos e letal repressão no último mês. Calculam os ayatolás iranianos que Trump não vai apostar numa guerra em ano eleitoral. Nem eles mesmos teriam o poder de sustentá-la, tão depauperados pelas sanções econômicas dos Estados Unidos. A Rússia e China apoiam o Irã, mas até o limite da diplomacia. Soleimani era o defensor das ambições iranianas no Iraque, na Síria, no Iêmen e no Líbano. Não tinha uma missão, ele era a missão. Alimentava o ódio sectário, planejava operações em vários países, assassinava rivais, criou milícias sanguinárias no Oriente Médio, armava aliados, manipulava o Hezbollah no Líbano e protegia a Revolução Islâmica, muito próximo do líder iraniano Ayatollah Khamenei. O nome de sua força, Quds, ou Santa, é como os árabes chamam Jerusalém. Ele era o homem mais poderoso do Oriente Médio, disse o antigo agente da CIA no Iraque. Trump deu a cartada sem consultar o Congresso e, ao que parece, sem ter um plano para as consequências. Como no Trump Plaza, seu antigo cassino, pôs as cartas na mesa e agora espera o Irã mostrar o que tem nas mãos. Soleimani, isto é uma vitória divina, repetia a multidão à espera dos restos mortais do general em Teherã. Este é o começo do fim da presença americana no Iraque e na região, prometeu a milícia Katayeb Hezbollah, que perdeu seu subcomandante no ataque americano. O preço do petróleo disparou 4%, ou $2,50 o barril, agora $68,96. O dólar subiu 0,35% para 4,04 durante a tarde. As notícias da escalada de tensão no Oriente Médio indicam um infeliz ano novo para o mundo ocidental. Agora à espera do próximo tiro para depois do enterro do novo mártir do Irã. O Ano Novo Islâmico de 1441 será comemorado em setembro, como também os 5.781 de Israel, ambos lunares. A retaliação será a responsabilidade do sucessor de Soleimani, o general Ismail Garrani, com as forças Quds desde 1997. Os mais terríveis cenários estão sendo desenhados por especialistas. A trama vai de ataques com mísseis em alvos americanos e sauditas ou mísseis do Hezbollah libanês contra Israel, fora a retirada completa do acordo nuclear que o Irã já vinha abandonando. O dólar fechou em alta de 0,74%. A cotação da moeda norte-americana ficou em R$ 4,05. A gente vai agora ao Palácio da Alvorada, onde está a repórter Gabriela Noronha. Ao vivo, ela fala da reação do governo brasileiro. Oi, Gabriela, boa noite. Olá, Paulo, boa noite. Uma boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro comentou hoje a morte aí desse general que liderava uma divisão especial da Guarda Revolucionária do Irã. Bolsonaro disse que existe, sim, uma preocupação em relação ao aumento do preço do petróleo, já que o Irã é um dos maiores produtores do mundo. Nos próximos dias, o presidente deve se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para
para discutir aí como reagir à possibilidade do aumento dos combustíveis. Vamos assistir. Temos uma estratégia, né? Como proceder nos desenrolar dos fatos. A coisa que mais nos preocupa é uma possível alta do petróleo. Está em torno de 5% no momento. Conversei com o presidente da Petrobras também. A exemplo do que aconteceu na Arábia Saudita, o ataque de drones, em poucos dias voltou à normalidade, o que a gente espera que aconteça agora também. O presidente Jair Bolsonaro disse também que o governo vai recorrer da decisão da Justiça que barrou a redução dos valores do DPVAT, o seguro contra acidentes de trânsito. O governo Bolsonaro tinha decidido diminuir os valores a partir de 1º de janeiro. No caso das motos, a diminuição era de 86%. Segundo o presidente, ele já conversou com o advogado-geral da União, André Mendonça, que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Nessa terça, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, suspendeu a redução, alegando que os novos valores seriam insuficientes para manter os serviços prestados. Entrou em vigor hoje a lei de abuso de autoridade. Uma série de condutas de policiais, juízes e promotores agora é crime. O presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar 33 pontos da lei, mas 18 deles foram derrubados pelo Congresso. Veja como ficou. A lei de abuso de autoridade prevê multa e até prisão para condutas como negar habeas corpus quando cabível e negar o acesso aos autos do processo ao interessado ou defensor. Dentre as outras ações que passam a ser crime com penas de 1 a 4 anos de prisão mais multa estão: decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade, a vida privada ou ferindo a honra e a imagem do investigado. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento e insistir em interrogatório de quem tem optado por ficar em silêncio ou pedido a assistência de um advogado. Também passa a ser crime grampear telefone, interceptar comunicações de informática ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial e estender sem justificativa a investigação em prejuízo do investigado ou fiscalizado. A lei também traz sanções administrativas e cíveis, como a perda ou afastamento do cargo e o pagamento de indenização. Também passou a valer hoje a extinção da multa adicional de 10% do FGTS em caso de demissões sem justa causa. Esse empresário do ramo da alimentação está no mercado há mais de 30 anos. Atualmente, ele tem 16 funcionários. O quadro de pessoal da sua empresa é estável. A maioria dos empregados está com ele desde a fundação do restaurante. Mesmo assim, recebeu com bons olhos o fim da multa adicional de 10% do FGTS nas demissões sem justa causa. É um bom benefício, porque ele gera mais segurança na contratação, inclusive flexibilização na demissão, né? Mais segurança para o funcionário, e eu acredito que também teria reflexo na abertura de postos de trabalho. Hoje as empresas pagam 50% de multa nas demissões sem justa causa. Desse total, 40% ficam com o trabalhador. Esse dinheiro permanece como está, mas os 10% deixam de ser depositados pelo empregador ao FGTS a título de multa, o que vai gerar uma economia de quase 6 bilhões de reais por ano aos empresários brasileiros. Essas mudanças que o governo está fazendo de desregulamentação do mercado de trabalho e de redução dos custos de demissão vão, ao final, aumentar a produtividade, aumentar o nível de riqueza do Brasil e aumentar os salários e os empregos de qualidade. Daqui a pouco, estragos e mortes nas chuvas de verão no Brasil. E a informação que não pode faltar nas encomendas internacionais agora: o CPF ou o número do passaporte. A gente volta já. No Cine Retrô, as coisas estão tensas. E só ele pode botar ordem na cidade. E agora não vai ser mais o chefe do Correio. Sim, senhor. Vai ser o novo delegado. Sim, senhor. Ah, não, senhor. Não, senhor, por quê? Não, eu não sei da senhor. É por isso mesmo que você vai ser o novo delegado. Mazzaropi em O Grande Xerife. Não fique triste, porque agora eu sou autoridade. Domingo, 4 da tarde, na TV Brasil.
Domingo é dia de grandes produções do Brasil e do mundo. Arte, arquitetura, beleza, história. 5:30 da tarde, conheça os fortes e fortalezas do Brasil. Às 6, venha se encantar com os parques brasileiros. 6:30, viaje pelo litoral brasileiro. 7 da noite, veja o Brasil lá de cima. E às 8 tem muito mais sobre o nosso planeta. Todo domingo, um mundo de descobertas na TV Brasil. A natureza pede passagem. Aqui o verão começa mais cedo. Novos horários, nova programação na TV Brasil. O goleiro Alisson conquistou mais um prêmio. Dessa vez foi o Samba de Ouro, que premia o melhor brasileiro que joga na Europa. A gente fala também dos técnicos estrangeiros que vão trabalhar aqui no Brasil este ano. Fábio Lisboa, nosso comentarista, explica pra gente. E eu vou começar pelos técnicos. Fábio, o português Jorge Jesus fez sucesso no Brasil, ganhou praticamente tudo com o Flamengo. Jorge Sampaoli, o argentino, também foi bem no Santos, segundo colocado. Esses dois ficam, outros desembarcam aqui. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Paulo. Prazer enorme falar com você. É verdade, depois do trabalho excelente feito pelo Jorge Jesus, parece que ter técnico estrangeiro é a nova moda no futebol brasileiro. O Internacional já trouxe o argentino Eduardo Cudê, o Santos traz o Jesualdo Ferreira e o Atlético Mineiro, ele depois de tentar o argentino Sampaoli, que deixou o Santos, agora ele está de olho num técnico venezuelano, Rafael Dudamel. O tempo vai dizer se esse novo modismo de buscar técnicos estrangeiros vem para ficar e se é uma boa aposta, porque enquanto os estrangeiros ganham espaço, os brasileiros não ganham tanto espaço no mercado nacional no momento. Para fechar, a gente fala do goleiro Alisson, né, Fábio? Que ele conquistou mais um prêmio, o Samba de Ouro, fechou aí 2019 e o comecinho agora de 2020, ganhando praticamente tudo, não foi isso? Pois é, Paulo. O Alisson teve um ano de 2019 brilhante. Pela seleção brasileira, ele conquistou a Copa América. Já pelo Liverpool, ele foi campeão tanto da Liga dos Campeões como do Mundial de Clubes. Com isso, ele conquistou os prêmios mais prestigiosos que um goleiro pode conquistar. Tanto a FIFA como a revista francesa France Football escolheram ele como o melhor goleiro do ano. E agora vem esse prêmio que não é tão prestigioso, mas que, de certa forma, confirma um ano de 2019 que o Alisson teve muito especial. E o detalhe, Paulo, é que o Brasil sempre foi conhecido como um celeiro de grandes atacantes, de grandes meio-campistas de qualidade. E é curioso a gente perceber que o Brasil atualmente é mais conhecido pelos grandes goleiros. Além do Alisson, outro goleiro, o Ederson, do Manchester City, é um dos destaques quando a gente pensa em goleiros em âmbito internacional. Um grande abraço, Paulo, e até a próxima. Bem lembrado, Fábio. Obrigado. Bom fim de semana para você. Para você também. Janeiro é o mês mais chuvoso do ano. Em várias partes do país, as chuvas de verão trouxeram estragos e mortes nessa primeira semana do ano. Um dos locais mais afetados foi a região metropolitana de São Paulo. Hoje, a cidade de Franco da Rocha acordou com lama em várias ruas, reflexo do temporal de ontem. Foi o município mais afetado pela forte chuva na Grande São Paulo. Perdemos móveis, perdemos alguns objetos, objetos de utilitário, do meu comércio principalmente, né? Sorvete foi embora tudo, as carnes perdeu, porque entrou água no freezer, a gente não vai recuperar esse produto. A barreira para a água de enchente indica que o problema não é de hoje. Alex pretende fechar a loja de lingerie que foi afetada pelo segundo ano seguido. Perdi
praticamente tudo. Minha loja inteirinha, praticamente tudo. R$250 mil em mercadoria perdida. Franco da Rocha fica numa baixada e às beiras de um rio que foi canalizado. A prefeitura providenciou caminhão-pipa para lavar as ruas. Os funcionários começaram a limpeza às 5 horas da manhã. Agora são 3 horas da tarde e eles ainda têm muito serviço pela frente. Em Guarulhos, outra cidade da Grande São Paulo, as chuvas causaram alagamentos em diversos pontos. Pelo menos uma pessoa morreu ontem à noite. Uma casa desabou em Santa Isabel, também na região metropolitana da capital paulista. Estas fotos foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, que informou que não houve pessoas com ferimentos graves. E vem mais chuva para São Paulo. Essas chuvas típicas de verão, ou seja, de fim de tarde, grandes volumes de chuva em um curto espaço de tempo. É o que nós vamos observar nesse fim de semana, inclusive. Em Belo Horizonte, chove forte desde a noite de quarta-feira. A cidade está em estado de alerta e os temporais devem continuar pelo menos até o próximo domingo. Transtornos também no estado do Rio de Janeiro. Na região serrana, as tempestades causaram alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. Em Petrópolis, algumas ruas pareciam rios. A Defesa Civil do município enviou alertas de atenção para moradores de áreas de risco. Em Nova Friburgo, a força da água abriu uma cratera onde passa uma nascente em uma área residencial. Quem mora em áreas de risco deve redobrar a atenção para alagamentos e deslizamentos nesta época do ano. As partes aí de enchentes, inundações, que ela evite ao máximo atravessar a enxurrada, né? Por mais que a água esteja baixa, ela não sabe o que tem embaixo da lâmina d'água, né? E mesmo uma correnteza aí abaixo da linha do joelho já é muito perigosa para que ela tente atravessar. 5 pessoas da mesma família foram presas, suspeitas de envolvimento na morte de uma criança de 3 anos em São Paulo. A criança deu entrada no hospital no domingo e morreu no dia seguinte. Os presos são acusados de maus tratos, lesão corporal e tortura. O caso só foi divulgado hoje. A polícia aguarda agora os resultados dos exames para concluir as investigações. Já está em vigor o RenovaBio, a política que incentiva o aumento da produção e da participação de biocombustíveis na rede de transportes do país. O programa deve injetar 13 bilhões de reais em bioenergia só este ano. Reduzir a utilização de combustíveis fósseis como diesel e gasolina, que são altamente poluentes, e ajudar o meio ambiente. Este é o objetivo do RenovaBio, programa do governo federal que vai trazer uma receita extra para os produtores de biocombustíveis, como etanol e biodiesel. Eles são fabricados a partir de vegetais, como milho, soja e cana-de-açúcar. O programa vai funcionar assim: os produtores poderão negociar créditos de descarbonização, chamados de CBio, na Bolsa de Valores de São Paulo. Cada tonelada de CO2 que não for emitida no meio ambiente vale um CBio. O valor ainda não foi definido e vai depender da lei da oferta e da procura. Os compradores serão as distribuidoras de combustíveis fósseis, que precisam cumprir o Acordo de Paris, compromisso internacional que visa reduzir a emissão de gases de efeito estufa a partir deste ano. Atualmente, 6 produtores estão autorizados a negociar os créditos no mercado financeiro e outros 222 aguardam o processo de certificação. Para ser aprovado, é preciso comprovar que a matéria-prima não veio de uma área que sofreu desmatamento. A expectativa é reduzir em 11% as emissões da matriz de combustíveis. Isso tudo é avaliado nesse processo de certificação por firmas inspetoras credenciadas pela ANP, que fazem auditoria desse processo, tanto da análise do ciclo de vida do produto, bem como da procedência da matéria-prima utilizada no processo. O Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Considerando que a redução de emissões e a própria contribuição dos biocombustíveis, ele se reflete em diversos setores, como ambiental, saúde pública, desenvolvimento econômico, geração de empregos, né? Então a gente percebe que esse segmento tem um enorme potencial aí de ampliação e melhoria de todas essas áreas.
Os aplicativos de transporte individual, como Uber e Cabify, aumentaram o número de pessoas que usam o veículo como um instrumento de trabalho. Em apenas um ano, o aumento foi de quase 30%. Desde que surgiram, os aplicativos de transporte individual se tornaram uma das principais opções para quem busca fontes de renda alternativas, como Ives, que abriu uma empresa há poucos meses e ainda não alcançou o rendimento ideal no empreendimento dele. Hoje, é cerca de 40% do meu rendimento como motorista de aplicativo. Sexta-feira é o dia que eu mais trabalho, né? Eu trabalho na empresa quase o dia todo, aí vou em casa, tomo banho e aí que eu vou começar o meu terceiro turno. E aí eu giro a noite toda, eu vou parar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, depende de como estiver o movimento. Ives está entre as mais de 3,5 milhões de pessoas que têm o veículo como ambiente de trabalho. O número de profissionais que se encaixam nesse critério aumentou quase 30% em 2018. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela popularização dos aplicativos de transporte individual. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. Segundo o Instituto, essa foi a maior alta registrada desde 2012, quando a pesquisa começou a ser realizada. Este especialista em direito do trabalho explica que os aplicativos de transporte individual, ao oferecerem uma oportunidade de renda para a população que estava ociosa, ajudaram a reaquecer a economia do país. A tendência é que você tenha essas pessoas que estavam fora do mercado, que se inseriram por meio de aplicativos, sejam novamente reabsorvidas pelo mercado, que é o resultado, inclusive, do PNAD, que mostra que o número de carteiras assinadas aumentou nos últimos meses e já é uma tendência muito grande de reinserção no mercado de trabalho de todos esses trabalhadores. A Receita Federal passou a exigir este ano que todas as remessas internacionais que chegam ao Brasil sejam identificadas com CPF ou o número do passaporte do destinatário. Sem essa informação, a encomenda pode ser devolvida ou destruída. Andréia tem relações de consumo modernas. Ela compra quase tudo o que precisa pela internet. Eletrônicos, acessórios femininos, presentes. Os sites internacionais são os preferidos. Os preços são muito baratos, muito mais baratos. É que leva, dependendo do site que a gente compra, leva até 2 meses, pode levar para chegar. Agora, compradores como a Andréia vão ter que se adaptar a uma nova regra estabelecida pela Receita Federal. Desde 1º de janeiro deste ano, todas as encomendas e remessas internacionais devem conter identificação de CPF, CNPJ ou número do passaporte do destinatário. Com a medida, a Receita quer melhorar a fiscalização e dar mais agilidade na hora da entrega. Uma vez com esse dado, eu vou aprimorar e ter mais eficiência na fiscalização. Consequentemente, os Correios poderão, de forma mais rápida, entregar as encomendas para os seus consumidores finais. Os consumidores devem ficar atentos para cadastrar a informação na hora de realizar uma compra internacional pela internet. A falta do CPF, CNPJ ou número do passaporte do comprador pode impedir a entrada do produto no país. Neste caso, a mercadoria pode ser devolvida ou até mesmo destruída. Mas quem esquecer de colocar a informação na hora da compra ainda tem mais uma chance. Os dados podem ser cadastrados pelo site dos Correios na ferramenta Enviar e Receber Minhas Importações. Essa novidade ela não implica em qualquer tipo de aumento de carga tributária. Ela é uma modificação operacional para aprimorar as técnicas de fiscalização da Receita Federal. No próximo bloco, o que esperar do mundo em 2020? Você vai ver também uma reportagem sobre as bênçãos dos capuchinhos, uma tradição que é considerada patrimônio cultural no Rio de Janeiro. É depois do intervalo. Ângela Maria nunca parou de cantar. Uma das vozes mais lindas do Brasil. Todos aqueles que tiveram o privilégio de ouvi-la nunca vão esquecer. Fechou a janela de frente para a rua e olhou para mim, me senti toda sua. A intérprete marcou a história cultural do país e se tornou uma referência para muitos cantores. Recordária TV, sábado, 8 da noite.
Piso da hora. Faz 5 anos que eu servi. Partiu o quartel. Quem prestou serviço militar e entrou para a reserva precisa atualizar seus dados. Nos 4 primeiros anos pela internet e no 5º ano presencialmente no seu quartel. Reservista, agora é a sua vez. Ministério da Defesa. Governo Federal. O verão chegou, Muda! De segunda a sexta, uma programação especial na TV Brasil. 9h30 da noite, muito mistério e aventura com os detetives do Prédio Azul. 10h30, músicas de vários ritmos com artistas consagrados. Verão Show. Você vale ouro, todo meu tesouro. Às 11h30, separe a pipoca, que é hora do Cine Verão. Isso, meu filho. Agora gostei de você. Clássicos de Mazzaropi e filmes consagrados do Brasil e do mundo. 1h, você tem um ótimo motivo para ficar acordado. A Maratona de Verão traz vários episódios de suas séries favoritas. Passe o verão com a gente na TV Brasil. A Marinha da Austrália começou a resgatar mais de 4.000 pessoas que estão isoladas numa cidade costeira por causa dos incêndios florestais que assolam o país. A operação de hoje fez o resgate de cerca de 1.000 pessoas, das 4.000 que moram na cidade de Malacota, no estado de Vitória, no sudeste australiano. Com todas as estradas bloqueadas pelo fogo, os moradores só podem ser removidos pelo mar ou com o uso de transporte aéreo. O governo de Vitória declarou hoje estado de desastre, o que permite a retirada maciça dos moradores das regiões ameaçadas pelo fogo. Ao menos 20 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas por causa dos incêndios que devastam o sudeste da Austrália. Fortes chuvas causaram o transbordamento de rios no centro e no norte do Peru. Mais de 200 casas ficaram alagadas depois de 8 horas de tempestade em Huánuco, que fica a nordeste de Lima. Autoridades informaram que a cidade de Pasco, a oeste da capital, está isolada, porque a rodovia que chega ao município foi totalmente destruída por deslizamentos. Um edifício em construção desabou hoje no Camboja, matando ao menos 2 trabalhadores e soterrando outros 30 na cidade costeira de Kep, a 160 quilômetros da capital, Phnom Penh. O prédio tinha 7 andares e 18 trabalhadores foram resgatados com vida pelos bombeiros. As autoridades do país do Sudeste Asiático ainda não divulgaram as causas do desabamento. China, Japão, Arábia Saudita, esses foram alguns dos países que o presidente Jair Bolsonaro visitou em 2019. Na bagagem de volta vieram acordos bilaterais e a atração de novos investimentos. Anfitrião do BRICS e do Mercosul, o Brasil também foi o centro das atenções no ano passado. Desde a primeira viagem internacional para participar do Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça, até a mais recente para o Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro firmou dezenas de acordos internacionais. O Ministério das Relações Exteriores também deu andamento a negociações históricas e importantes para o Brasil e para a região da América do Sul, como o acordo Mercosul-União Europeia, discutido durante 20 anos, e também a conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, bloco integrado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A conclusão dessas negociações são símbolo de uma nova maneira de ver o mundo, pois o Brasil passou a ser cobiçado por outros países, segundo o ministro Ernesto Araújo. Além do acesso que a gente ganha com a União Europeia e da nova atração de investimentos, a gente coloca o Brasil, que estava à margem,
aí dos grandes acordos e dos grandes fluxos comerciais, a gente coloca o Brasil no centro. Na viagem mais recente, em outubro, foram assinados 6 acordos com a Arábia Saudita. Os árabes também anunciaram investimentos de 10 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura aqui no Brasil. E com os Emirados Árabes Unidos, foram assinados 8 acordos de cooperação. Nós estamos vendo o Brasil como, de certa forma, um novo polo de crescimento, né? Então não são só esses 10 bilhões, é uma visão deles de que o Brasil pode ser, de certa maneira, mal comparando aí, uma nova China no sentido de atratividade de investimentos. Chile, Israel, Estados Unidos, Japão e Ásia foram o foco do governo brasileiro em 2019. O ministro das Relações Exteriores falou sobre o restabelecimento de uma relação de confiança, especialmente com os Estados Unidos e com Israel, além da abertura de novos mercados. O Brasil também foi sede de eventos de relevância internacional e que promoveram encontros bilaterais e mais acordos. A cúpula do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, rendeu acordos de cooperação e o estabelecimento de parcerias nas áreas de inovação, saúde e economia digital. Já a cúpula do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mais os países associados, possibilitou um fortalecimento intrabloco e o compromisso com a integração regional, a democracia e o diálogo entre os países. E para 2020, a prioridade é manter essas relações construídas ao longo deste ano e estreitar laços com países como Índia e África do Sul. Os africanos estão muito entusiasmados com essa nova visão do Brasil, de uma nova interação econômica e cultural, social e de segurança também com os países africanos. Então, isso será uma prioridade. E para encerrar a nossa série de entrevistas sobre o que marcou 2019 e o que deve ser notícia em 2020 no mundo, eu conversei com o comentarista Moisés Sabino Vice. Ele falou sobre os avanços da ciência, eleições no exterior, diplomacia e protestos. Veja aí. 2019 começou com manifestações e termina com manifestações, Sabino Vice. 2020 vai ser marcado por protestos? Vai. Hong Kong continua. Hong Kong, o Porto Cheiroso, que é a tradução do nome, tem manifestações até que a China resolva não interferir na autonomia da ilha. E é importante lembrar que Hong Kong é um dos maiores centros financeiros do mundo. Ele não pode continuar nesse tumulto que tem marcado todo o fim de semana em Hong Kong desde o começo do ano passado. A gente falou sobre eleições quando você definiu para a gente, né, os temas mais importantes de 2019. Algumas dessas eleições, você explicou para a gente, nem terminaram, como a de Israel. O que espera, o que 2020 nos separa nesse tema de eleições? Teremos um repeteco com a Bolívia. Mas a eleição mais importante, a mais aguardada, é a reeleição de Trump, se ele for reeleito. Dia 3 de novembro, nos Estados Unidos. Tudo isso que está acontecendo agora com o processo de impeachment tem a ver com 3 de novembro. O Trump tentou trazer informações negativas do seu maior rival, que é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E aí envolveu a Ucrânia e ficou isso parado no ar. A diplomacia, Rabino Vice, é o caminho para 2020 ou a gente tem que se acostumar aí com discussões e ameaças de líderes globais, entre líderes globais, pela internet e pelas redes sociais? Olha, eu estou pensando aqui no Oriente Médio. Estou pensando principalmente em Israel, que é a terra dos profetas. E lá se diz que ninguém tem a capacidade de ser profeta na terra de Israel. Eu diria que é difícil prever, mas temos aí o seguinte panorama. O Irã está sendo, hoje em dia, o foco do reforço militar dos Estados Unidos no Oriente Médio e tem sido o foco de bombardeios israelenses na Síria, onde o Irã guarda armamento. E a diplomacia não tem conseguido absolutamente nada nessa região. O Trump tinha um plano que era para ser revelado depois das eleições de Israel, mas as eleições de Israel
não acabaram até agora. E Trump vai entrar no ano eleitoral. A diplomacia vive momentos críticos, porque quem está decidindo no mundo hoje são os manifestantes na rua. Falando agora sobre os avanços da ciência no mundo, Rabinovici, o que 2020 nos aguarda? Boas notícias, finalmente? Olha, eu fico fascinado com as informações de que nós temos uma nave espacial indo na direção do Sol. Vai levar anos, mas está indo. Tivemos outra que foi em direção de Júpiter. E depois que passou Júpiter, ela continua, agora em horizontes impensáveis. Ela saiu do nosso universo e continua navegando pelo infinito. Agora, a gente está acabando o ano com uma promessa de cura do câncer do pâncreas. O pâncreas matou Steve Jobs, da Apple, e mata todo dia muita gente no mundo, tido como insolúvel. Saiu a notícia confirmada por cientistas de que há um tratamento possível que curaria o câncer de pâncreas em 1 mês. E por aí vem muitas outras novidades médicas, científicas, que estão no pipeline para serem reveladas. A gente espera que dê certo, é claro, né? Para fechar, você espera de 2020 um mundo mais calmo, Rabinovici? Essa é uma pergunta muito difícil também. Olha, a gente começa com uma inquietude muito grande com o mundo do jeito que ele está. Eu não acho que temos dias suficientes para resolver vários impasses que levam o mundo à beira de guerras. Nós temos a Venezuela, nós temos o descontentamento na América Latina, nós temos a Rússia que crescendo, temos a Europa acuada e o Oriente Médio em efervescência. É muito difícil saber se o Irã vai repetir os ataques contra a Arábia Saudita, contra os petroleiros no Golfo Pérsico e se o mundo vai tomar alguma providência contra armamento nuclear que em mãos de governos que não são responsáveis. Ok, de qualquer jeito, a gente segue, né, acompanhando tudo isso, todas essas notícias, aqui no Repórter Brasil durante este ano de 2020. Obrigado. A primeira sexta-feira do ano levou dezenas de fiéis ao Santuário de São Sebastião, no Rio de Janeiro, para a bênção dos capuchinhos, uma tradição que vem do século XIX e é considerada patrimônio cultural carioca desde 2014. Desde as 5 horas da manhã, quando foi realizada a primeira missa do dia, o Santuário de São Sebastião, no Rio de Janeiro, estava lotado. O motivo era a tradicional bênção dos capuchinhos, realizada na primeira sexta-feira do ano. O grande movimento de fiéis continuou ao longo de toda a manhã e também da tarde. Depois de cada missa celebrada, de hora em hora, chegava o momento esperado. Ao lado do altar, as pessoas recebiam um banho de água benta. O objetivo é pedir proteção para o ano que começa. Quem chega na igreja já tem as orações prontas, com os desejos para 2020. Primeiro eu vim agradecer, o ano que passou e pedir por saúde, pela minha família, muita prosperidade, muita paz. Desde pequenininho eu ouço, que com saúde você corre atrás, né? Prosperidade, paciência. Um pouco mais de calma para as pessoas, né? E da saúde para todos também. Que esse ano seja um ano maravilhoso, cheio de esperança, de muita fé. Eu vim da Barra da Tijuca para cá porque amo São Sebastião. A bênção dos capuchinhos é bem antiga, começou em 1886, depois que um frei teve um pedido atendido. Em forma de agradecimento, ele decidiu abençoar os fiéis, uma tradição que dura até hoje.
Uma bênção é isto, é um banho de água, né? É um banho que se recebe simbolicamente, mas que com o sentido de dizer, estamos nos enchendo da graça de Deus para a gente ter forças, ter coragem no correr do ano. Fazem seus pedidos, obviamente, normalmente pedindo pela paz, a paz interior, a paz no meio onde se vive. Daqui a pouco, o Ceará reforça a vacinação contra o sarampo. Tem ainda a última reportagem da série sobre o compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. A gente volta já. No Cine Retrô, as coisas estão tensas. E só ele pode botar ordem na cidade. E agora não vai ser mais o chefe do Correio. Sim, senhor. Vai ser o novo delegado. Sim, senhor. Ah, não, senhor. Não, senhor, por quê? Não, eu não sei dar tiro. É por isso mesmo que você vai ser o novo delegado. Mazzaropi em O Grande Xerife. Não fique triste, porque agora eu sou autoridade. Domingo, 4 da tarde, na TV Brasil. Deu vontade? Vem pro verão da TV Brasil. Domingo é dia de grandes produções do Brasil e do mundo. Arte, arquitetura, beleza, história. 5:30 da tarde, conheça os fortes e fortalezas do Brasil. Às 6, venha se encantar com os parques brasileiros. 6:30, viaje pelo litoral brasileiro. 7 da noite, veja o Brasil lá de cima. E às 8 tem muito mais sobre o nosso planeta. Todo domingo, um mundo de descobertas na TV Brasil. A TV estatal iraniana noticiou agora há pouco que os Estados Unidos fizeram um novo ataque aéreo contra milícias no Iraque. A informação é da agência France Press. O atentado matou 6 pessoas e deixou outras 3 gravemente feridas. 2 dos 3 veículos do comboio atingido foram incendiados. Os testes genéticos são uma importante ferramenta na descoberta de doenças. É possível, por exemplo, identificar se um feto terá uma síndrome ou descobrir a causa do atraso no desenvolvimento de uma criança. Veja na reportagem da Flávia Grossi. Milena descobriu que o filho teria síndrome de Down aos 5 meses de gestação por meio de um teste genético. O exame, feito a partir de uma amostra de sangue da mãe, foi sugestão de uma obstetra. Apareceu em uma ultrassonografia uma malformação cardíaca no Murilo. Então, a partir daí, como essa malformação é um indicador, né, de síndrome de Down, porque cerca de 50% das crianças com síndrome de Down têm alguma cardiopatia, então foi indicado fazer o teste genético. Diante do diagnóstico precoce, ela pôde se preparar melhor para o nascimento do bebê. A partir do resultado, né, que veio com 91% de possibilidade da criança nascer com síndrome de Down, nós já começamos a comprar livros, estudar sobre a síndrome, né, para saber exatamente quais eram as características, o que é mito, o que não é. O teste pode ser feito a partir da 10ª semana de gestação e rastreia os riscos genéticos da criança. Além da síndrome de Down, também é possível detectar outras alterações, como a síndrome de Edwards, que provoca alterações graves nos desenvolvimentos neurológico e motor.
O teste genético é recomendado em 3 casos: gestantes acima dos 35 anos, histórico familiar de doenças genéticas e casal consanguíneo como primos. Quando a família está bem preparada e bem informada, né, porque informação é poder, ela começa a entender que não é aquele bicho de 7 cabeças todo, entendeu? Que é uma situação que pode ser manejada, que a criança pode ter uma vida o mais normal possível, mais inserida na sociedade possível, e eles podem ser felizes, entendeu? Eles podem ser felizes e fazer aquela criança feliz. Isso é o mais importante. O Ceará decidiu reforçar a vacinação no estado. Foram registrados 9 casos de sarampo no ano passado. No último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, foram confirmados 9 casos de sarampo. A doença estava erradicada desde 2015. O sistema de saúde já está imunizando a população nas unidades de saúde. A vacina do sarampo ela é feita na infância, ela é presente no calendário básico da criança e ela é feita aos 12 meses e um reforço aos 15 meses, tá? A primeira e a segunda dose. Atualmente, devido ao cenário que nós estamos vivendo a nível nacional, de alguns estados com surto, existe uma dose extra que é feita a partir dos 6 meses de vida da criança. Entre os 6 e os 12, ela deverá fazer essa dose 0, que nós chamamos, e depois fazer o esquema normal. Essa vacina ela está presente no calendário há bastante tempo, com esse componente do sarampo, desde a década de 70. Então, é para a maioria das pessoas já estarem vacinadas com ela, já que ela já está na rotina. Do total de 9 casos, 5 são considerados importados, ou seja, foram trazidos de outras cidades. Outras 4 pessoas estão em observação. De 2016 a 2018, não houve registro de sarampo por aqui. Só voltou em agosto do ano passado. O Iedno trouxe o filho e não abre mão de priorizar a proteção contra as perigosas doenças. A prevenção é uma necessidade e hoje em dia você tem uma longevidade devido às vacinas, né? Todos os postos de saúde estão preparados com seringas e o estoque da vacina. O objetivo é não perder o controle do sarampo e imunizar as pessoas. É importante nesse momento de férias que as pessoas mantenham suas cadernetas atualizadas, não só para essa vacina, mas para as outras, para que a gente evite, né, que algumas doenças que já estão eliminadas voltem a circular na nossa população. E no momento de férias, de viagem, né, de muito trânsito de pessoas indo e vinda, é bom que você se mantenha protegido. Na Bahia, um achado arqueológico durante as escavações das obras de requalificação do Centro Histórico de Salvador pode mudar a aparência da Praça Castro Alves. Em plena Praça Castro Alves, uma estrutura arqueológica foi descoberta durante as obras de requalificação da área. O achado pode fazer parte do antigo Teatro São João, inaugurado em 1812. A gente encontrou estruturas circulando essa estrutura, né, possível estrutura de teatro. Então, essa estrutura está dentro da parte interna, possivelmente, do antigo teatro. A gente tem indícios para falar que é uma fonte. Agora, se era só uma fonte, se tinha um palco, né, de tabuado sobre essa fonte, essas informações ainda estão sendo estudadas para caracterizar. Mesmo com indícios de ser parte do teatro, ainda não há confirmação sobre o período e local exatos da origem da estrutura. Se faz essa intervenção com acompanhamento arqueológico para que você possa coletar informações que contem a história da evolução urbana da cidade de Salvador. Aqui nesse sítio em especial, como em todas as obras que vêm sendo promovidas no centro com acompanhamento arqueológico, o IFAM acompanha o passo a passo da produção de informações das equipes de arqueologia para que esses serviços possam trazer informações sobre a evolução urbana e a história de Salvador. Com a descoberta, haverá alterações no prazo de entrega da obra na praça. A requalificação da Avenida 7 Praça Castro Alves tem um cronograma de 14 meses com a previsão de encerramento dessas obras até maio de 2020. A gente tem um marco do Carnaval que é importante, a gente vai entregar a avenida parcialmente para exatamente a execução do Carnaval, mas aqui na Praça Castro Alves a gente já tinha também uma previsão de conclusão de toda a sua pavimentação e entrega até para o Carnaval. Segundo esse historiador, o Teatro São João foi o primeiro teatro de ópera do Brasil e funcionou por mais de um século.
Um incêndio destruiu o prédio em 1923. No final do século XVIII, tivemos grandes construções que marcaram tanto a então capital do Brasil, já o Rio de Janeiro, como a cidade do Salvador. Mas não tínhamos uma grande casa de ópera. Essa grande casa de ópera vai surgir aqui na Bahia, que era o antigo Teatro São João, que teve o início de suas obras em 1806 e foi inaugurado em 1812. Grande obra do governo do Conde dos Arcos, também participaram outras pessoas que foram envolvidas nesse projeto. Ele ficou nesse cenário durante mais de um século. Quando chegou em 1923, foi vitimado por um incêndio. É importante destacar também que em 1912 ele chegou a ser bombardeado pelos tiros dos canhões que saíram do Forte São Marcelo no episódio conhecido como o Bombardeio de Salvador. Então é uma construção que não só teve grande relevância e importância ao longo de todo o século XIX, num contexto sociocultural da cidade de Salvador, como também no século XX. Independente da confirmação de que a descoberta pertence ao Teatro São João, a Prefeitura definiu que vai incorporar à estrutura a obra de requalificação da Praça Castro Alves. E hoje, na terceira e última reportagem da nossa série sobre o compositor Heitor Villa-Lobos, a gente lembra um legado do maestro, a popularização do ensino da música no Brasil. E o grande exemplo é a Escola Pública Villa-Lobos, no Rio de Janeiro. Villa-Lobos é uma inspiração pelo que ele significou em termos de tentativas de levar a educação musical para a escola, de popularizar o ensino da música nas escolas, com a criação do canto orfeônico nas escolas. Ele foi, na verdade, um grande inspirador. O canto orfeônico era uma proposta de educar socialmente através da música. A Escola de Música Villa-Lobos surge como uma escola de ensino popular de música, com ensino de massa, para levar a musicalização de crianças e jovens, e até hoje ela não perdeu essa orientação. Eu me chamo Isabelle Cristina, tenho 13 anos, estudo piano há 5 anos com a professora Valéria. Para o ensino das crianças, ele tem as cirandinhas, que são peças que ele faz uma roupagem diferente, ele bota a cirandinha no meio de uma outra música que ele dá uma introdução. E esse repertório é vastíssimo e as crianças adoram tocar. Meu nome é Salvatore, eu tenho 13 anos e estudo piano há 5 anos. Meu nome é Adriel Kelso, tenho 14 anos e toco piano há 6 ou 7 meses. A música brasileira, eu acho que é um dos maiores orgulhos que a gente tem, e é nosso folclore. Então isso sempre tem que estar dentro da sala de aula, né? Eu acho que essa é a maior importância de Villa-Lobos, não deixar que a gente se esqueça que somos brasileiros, né? E uma última notícia sobre a crise entre os Estados Unidos e o Irã. Agora à noite, o Itamaraty afirmou em nota que apoia a luta contra o terrorismo, mas enfatizou que está pronto para participar dos esforços internacionais para evitar uma escalada de conflitos neste momento. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Obrigado pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. No Cine Retrô, as coisas estão tensas. E só ele pode botar ordem na cidade. E agora não vai ser mais o chefe do correio. Sim, senhor. Vai ser o novo delegado. Sim, senhor.